Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize na sua Bíblia Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 6. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Enquanto você acha, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Lecivaldo, pastora Ângela, que Deus abençoe de maneira extraordinária. Já tem um tempinho que a gente veio aqui, se não me falha a memória, foi numa mini vigília, né? Viemos pela indicação do pastor Ronald Gustavo, e foi uma bênção conhecer os irmãos. Deus abençoe a irmã Joana, toda a juventude, jovens e adolescentes, irmão Reinaldo, que fez o contato conosco. Amém, para estarmos aqui. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Quem achou, diga amém. Evangelho de Jesus, a versão que está nas minhas mãos é a Arque Almeida, revista e corrigida. Está escrito assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. Se alguém puder colocar uma aguinha para mim aqui. Cadê o irmão Reinaldo, que me ofereceu aquela aguinha fresca? Que Deus abençoe, viu? Vou orar para Deus te dar uma pedrinha na coroa. Lucas capítulo 13. Jesus ensinou o reino de Deus através de parábolas. E no capítulo de número 13, versículo de número 6, a partir do verso 6, Jesus vai contar uma parábola de um homem que plantou uma figueira no meio de uma vinha. O que é uma vinha? O que é uma vinha? É uma plantação de uvas, de videiras. E qual é o sentido de uma única figueira estar plantada no meio de uma vinha? Já pararam para pensar nisso? Não é algo muito lógico, muito racional. Por que um homem tem uma plantação de uvas, uma vinícola, e ele vai plantar uma única figueira no meio dessa vinha? Quando a gente vai estudar a cultura judaica, a gente entende que a figueira é uma árvore muito importante dentro da cultura judaica. Ela era símbolo mais absoluto de prosperidade. A figueira, ela é um símbolo de prosperidade. Então todo judeu que queria parecer ser próspero, independente do tipo de plantação que ele tivesse, ele tinha que ter ao menos uma figueira plantada dentro do seu território. Eliarde, por que a figueira é símbolo de prosperidade? Porque se ela for saudável, ela produz frutos 2 vezes ao ano. E em cada produção de frutos são 5 meses consecutivos. Isso dá a entender a capacidade de produtividade dela, o que revela o seu caráter próspero e frutífero. Então é por isso que ela é símbolo de prosperidade. Então, se ela for bem plantada, ela dá frutos 2 vezes ao ano, 5 meses cada estação, cada produção de frutos, 10 meses, quase o ano inteiro. Essa é a primeira característica. Outra característica da figueira é que se ela for bem plantada, ela vive 400 anos. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de subsistir e respirar na terra por 400 anos. Uma figueira bem plantada, ela atravessa séculos. Isso fala da sua capacidade de longevidade. Outra característica extraordinária da figueira é que, se ela for bem plantada, ela pode atingir até 9 metros de altura. Isso fala do tamanho da sua grandeza, da sua imponência. E é por isso que a figueira é o símbolo mais absoluto da nação de Israel. Jesus, quando ele vai entrar no seu discurso escatológico no Evangelho de Lucas, ele diz: quando todas essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque está próximo
próximo a vossa redenção. Olhai também para a figueira, quando ela começar a florescer, é porque há sinal de que um novo tempo está chegando. Então a figueira, ela é símbolo mais absoluto da nação de Israel. Aqui na narrativa da parábola que nós lemos, a Bíblia diz que um homem plantou uma figueira no meio de uma plantação de uva. Quem entende um pouquinho de botânica vai entender que a videira, para ser plantada, ela precisa de um solo muito favorável. A figueira não, ela é mais bruta, até em território rochoso ela cresce, nasce, reproduz. Só que aqui o que Jesus está querendo mostrar é que o solo que esta figueira está plantada é um solo muito favorável, mas independente disso ela não está produzindo. Ele diz que o dono da vinha plantou e há 3 anos ele descia para procurar frutos na figueira e não encontrava. É óbvio que a figueira aqui é o símbolo de Israel, e o dono da vinha é o próprio Deus, e o vinhadeiro é o próprio Jesus. Quando ele diz: há 3 anos eu venho procurar frutos nesta figueira e não acho, corta, porque ela ainda ocupa espaço inutilmente. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio aproximadamente, e a gente contabiliza isso porque na narrativa do Evangelho de João diz que Jesus passou por 3 Páscoas e dá a entender que uma 4ª Páscoa. Então são 3 anos, os 3 anos que o dono da vinha vem buscar fruto nesta figueira, não encontra, representa o tempo que Jesus está trabalhando na figueira. Aí o dono da vinha diz: já era para ter produzido fruto, não produziu, tem que ser cortada, porque a árvore que não dá fruto tem que ser cortada e lançada no fogo. A Bíblia diz que o vinhadeiro diz: não, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave e a esterque. Quando ele diz isso, ele é um especialista dentro daquele campo. Quando ele diz: deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, ele percebe que o problema da figueira não produzir não está no caule da figueira. O problema da figueira não produzir não estão nos galhos da figueira. O problema da figueira não produzir não estão nas folhas da figueira, mas está na raiz. Ele detectou o problema de Israel não produzir. Está onde? Está na raiz. Ele está fazendo automaticamente uma crítica à elite religiosa do judeu. Gente que foi plantada para dar certo, mas não está cumprindo o seu papel. Irmão, Deus, ele não queima cartucho. Diga comigo: Deus não queima cartucho. Quando ele planta Israel para dar certo. E se Israel não dá certo, o problema não é de Deus, o problema é de Israel. Quantas pessoas Deus entrega coisas extraordinárias na mão para fazer, mas está procrastinando, está relativizando aquilo que Deus colocou na sua mão para produzir. É o que Israel está fazendo. Quando não cai no problema da soberba que Israel caiu, de achar que eles eram o centro do mundo. Irmão, quando Deus levanta um homem, uma mulher, ou seja lá quem quer que seja, a ideia de Deus não é exaltar o ego dessa pessoa. Deus não queria exaltar o ego de Israel. Deus queria mostrar para os judeus que eles seriam luz para as demais nações. E eles não conseguiram cumprir o papel simplesmente porque estavam com problema nas suas raízes. Qual é o problema de se ter um problema nas raízes? É porque se o problema é no caule, fica visível aos olhos de todos. Se o problema são nos galhos, dá para ver. Se o problema é nos galhos, dá para ver. Se o problema é nas folhas, dá para ver. Agora debaixo da terra, só vê quem conhece a raiz, só vê quem entende. Jesus detectou que Israel estava com um problema, não produziu. E porque não produziu, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade a cidade de Jerusalém e destrói. E Jesus disse que porque na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus se assenta e chora sobre Jerusalém, dizendo: quando vocês virem a cidade sitiada de inimigos, sabeis que vocês vão cair, e vão ser expulsos da terra e serão espalhados por todo mundo, até que se complete o tempo dos gentios. Quando isso começa a acontecer, 1948, quando Israel foi declarado Estado e voltou por causa do voto de um dos brasileiros chamado Oswaldo Aranha. Quase
2 milênios. Deus está falando para alguém aqui. Não fui eu que escolhi o tema, foram vocês. Você entende isso? Deus nesta noite está dizendo: eu te plantei para dar certo. Você não está na terra a passeio, há um propósito na tua existência. Se você respira sobre a terra, é porque há um Deus que sabe que tu podes produzir frutos excelentes para a glória do nome do Senhor. Eu escolhi o tema, foram vocês. Você entende isso? Deus nesta noite está dizendo: eu te plantei para dar certo. Você não está na terra a passeio, há um propósito na tua existência. Se você respira sobre a terra, é porque há um Deus que sabe que tu podes produzir frutos excelentes para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem até aqui está entendendo, levanta a mão e adora o nome do Senhor Jesus. Se a gente entender que o segredo é a gente está limitado e fadado ao fracasso. Diga para o irmão que está do teu lado: o segredo não é você, é quem está sobre você. Como a figueira falhou, a figueira falha, mas a videira não falha. João capítulo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Agora é Jesus que está falando. A figueira falhou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quando você vai ler o finalzinho ali do Evangelho de Mateus, capítulo de número 20 de Mateus, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Capítulo 21, ele fala dos lavradores maus. E aí ele fala capítulo 22, a parábola das bodas. Todas aquelas parábolas do Evangelho de Mateus é uma crítica direta aos judeus, que foram plantados para dar certo, que foram chamados para um propósito, mas se ensoberbeceram, se acharam melhor que os gentios, crucificaram o Senhor e falharam na sua missão. Aí aqui vem João, capítulo de número 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É Jesus que está falando. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, ou seja, a suficiência não é tua, é a suficiência de Cristo. Se não estiver enxertado na videira, não dá fruto. É isso que Jesus está dizendo, tá? Assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Característica de alguém não produzir: problema nas raízes, problema de não estar enxertado na videira que é Cristo. Quantas pessoas a gente pode relatar na própria Bíblia que Deus levantou? E levantou para dar certo, e levantou para produzir fruto, mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque as suas raízes estavam deficientes. Eu posso te dar N exemplos na Bíblia, posso citar vários exemplos aqui, a começar por Saul, o rei de Israel. Quando você vai ler a bênção de Jacó sobre os 12 patriarcas, quando ele vai profetizar sobre Judá, ele diz assim: o cetro, ou seja, o cajado do rei não se apartará de Judá. Ele está dizendo: Judá será uma linhagem de reis, da descendência de Judá virão os maiores reis de Israel. É por isso que Jesus é chamado de um leão da tribo de Judá. Mas quem é o primeiro rei de Israel? Da tribo de Judá? Não, da tribo de Benjamim. Ainda não era o momento de se ter um rei. Samuel está velho, quer colocar os filhos como juízes. A Bíblia diz que os homens de Israel disseram: não, teus filhos não se comparam a você, não andam como você, então está descartado, a gente quer um rei. E aí Saul vai ser um rei segundo o coração do povo. Por quê? Ainda não era o tempo de ter um rei. Lá no Pentateuco, lá no livro de Gênesis, o cetro não se apartará de Judá. O rei Davi ainda não estava pronto, tinha que vir na casa de Judá, mas ele ainda não estava pronto, mas o povo quer. Então, pela infinita misericórdia de Deus, o que é que Deus vai fazer? Vai dar.
Samuel vai resmungar: Senhor, estão pedindo um rei. E Deus diz: acalma o teu coração, Samuel. Não é vocês que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. O governo é teocrático. Rei, eles querem um rei, então vamos dar um rei para ele. Aí a Bíblia fala das jumentas de Quis que vão se perder. Deus prepara tudo, conduz Saul até o Samuel, é ungido a rei de Israel. Só que a Bíblia diz que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Deus usava Samuel e dizia: entra na terra dos amalequitas, mata os amalequitas, os animais, as crianças, mata todos. Aí o que Saul fez? Trouxe o rei Agag vivo, trouxe o rei dos amalequitas vivo, trouxe os animais vivos para sacrifício. Quando Deus tinha dito faz isso, ele fazia o oposto. Tem gente que tem oportunidade, mas está negligenciando a chamada de Deus. É o caso de Saul, problema nas raízes. Era tempo de sacrificar, mas o sumo sacerdote Samuel ainda não tinha chegado. Então o que Saul vai fazer? Ele é rei, já havia profetizado, mas não pode ser sacerdote. Ele vai oferecer sacrifício, vai se meter numa área que não era para ele se meter. Aí Samuel vai dizer: teu reino foi rasgado e dado ao teu companheiro, que é melhor do que tu. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. Tem gente que está na posição, mas não está porque é o melhor. Tem gente que é melhor. Vai sempre ter alguém que é melhor. Teu reino foi tirado de ti, vai ser dado para alguém que é melhor do que tu. Foi Deus que falou para Saul, não estou inventando nada, está no texto. Teu reino foi rasgado e foi dado para alguém que é melhor do que tu. Irmão, pode projetar na tela aqui para mim, por favor? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 13 e 14. Quero que os irmãos leiam esse texto comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Olha o que o texto diz. 1 Samuel 6,13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Capítulo 16, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Verso 17. E o Espírito do Senhor fez o quê? Se retirou de quem? De Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha isso aqui, como isso aqui é forte, gente. Quem nasceu foi ungido para ter o Espírito do Senhor na vida, porque fez besteira, estava com problema nas raízes. Porque crente que não obedece está com problema na raiz, pastor Lecivaldo. A Bíblia diz, quando você vai olhar o Antigo Testamento, você entende que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era derramado sob medida. E era sobre lideranças, reis, sacerdotes, juízes e profetas. Eram sobre líderes, pessoas específicas que Deus ia usar em posição de liderança. Está na Bíblia, não estou inventando nada. E o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, o Espírito do Senhor se apoderou de Ezequiel. Reis, sacerdotes, juízes e profetas eram as pessoas que tinham o Espírito Santo. Aí Joel 2,28 vai profetizar: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que significa esse derramar sobre toda a carne? É que o Espírito no Novo Testamento não está limitado só sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas. Mas quem tem sede, tem espaço para ser cheio da presença inefável do Espírito Santo. Então Saul tem o Espírito de Deus num tempo em que não é qualquer um que tem. Ele tem, mas faz o que é mau aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Espírito sai dele e entra em Davi. E um espírito mau assombrava da parte do Senhor. Deus tem um espírito mau? Não. Deus permitiu com que espíritos malignos perturbassem Saul. Porque é fato que quem não tem o Espírito de Deus tem um espírito maligno na vida. A casa não fica vazia. Quando ele é do mundo, ele tem um. Quando ele se desvia, vem mais 7, não é verdade? Não sou eu que falei, foi Jesus quem disse. Então o homem que antes tinha o Espírito de Deus, o Espírito sai dele, agora vem demônios e passa a habitar nele. Saul. Você vai observar 1 Samuel capítulo 16, que daí em diante todas as guerras de Israel, olha isso, todas as guerras de Israel, as vitórias elas vêm pela mão de quem? De Davi, não é pela mão de Saul. Então Saul está no trono, mas a unção está sobre a vida de Davi.
Por que você está falando isso, pregador? Porque tem gente, pastor Leuceval, que diz assim: eu só vou fazer isso se o pastor Leuceval me colocar num cargo. Eu só vou ajudar os adolescentes e os jovens se me botarem para ser o líder, ou vice-líder, ou regente, ou maestro, ou qualquer coisa, ou solista. E Deus está dizendo: não espere a posição vir, faça. Não espere ascender uma posição, faça. Deus está à procura nessa geração, uma geração que tenha raízes sólidas, firmes e estejam preparadas para ser instrumento nas mãos do Senhor. Hoje de manhã eu estava pregando na Assembleia de Deus no Leblon, e eu estava falando para o pessoal lá, para os irmãos, que eu, com 14 anos de idade, despertou no meu coração o desejo de ser obreiro. Hoje eu estou com 39, mas na época eu tinha 14. E aí, eu me lembro que eu cheguei para um presbítero. Se você quer ser obreiro, chega para alguém que já é obreiro, não é verdade? E eu cheguei e falei para ele assim: o que é necessário fazer para ser um obreiro? 14 anos de idade. Aí ele disse assim: bom, na nossa igreja, eu sou da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Foi o pastor Gesiel Gomes. E quando eu tinha 10 anos, saiu o pastor Gesiel, entrou o pastor Eliseu Menezes de Oliveira. Está com 94 anos, nosso paizinho lá, pastor Eliseu. Ele não é meu pai não, mas a gente considera. Então, com 14 anos de idade, manifestei o desejo de ser obreiro, mas a DIG não consagra menino. E aí eu cheguei para o obreiro e falei: o que tem que fazer para ser obreiro? Igual um monte de menino que eu vejo aqui animado para ser obreiro. E lá na DIG não podia ser novo assim. Aí o obreiro falou assim para mim: bom, idade você não tem, mas eu vou te dar o caminho das pedras. Quando você atingir a idade, você já vai estar pronto. Aqui na DIG, para ser diácono, tem que ter lido a Bíblia toda pelo menos uma vez, e passa por uma sabatina, e tem que ter feito um seminário. Aí eu falei: bom, isso aí é comigo. Aí comecei a ler. Pela primeira vez, comecei com 14 anos. Foi um ano lendo devagarzinho para tentar entender as histórias bíblicas. Quando eu fiz 15 anos, ou seja, um ano depois, eu concluí a leitura da Bíblia. Aí eu falei: agora está na hora de fazer um seminário. Fui lá tentar fazer um seminário. Aí disseram para mim: não pode, só com 18 anos para cima. Não podia, hoje já até com 16 já pode, mas na época não podia, só de 18 para cima. Eu falei: meu Deus, ainda vou ter que esperar 3 anos. E agora? 3 anos o quê? Fazendo o quê? Chupando o dedo? Não pode. Então o que eu fiz? Eu falei: bom, já que eu não posso fazer o seminário, eu chamei meu tio que fazia. Eu falei: o senhor tem livro para me emprestar? Ele disse: tenho, então me empresta aí. Todo mês eu pegava um livro, lia e devolvia para ele. Já pegava um outro novo e lia e ia me preparando. Porque eu aprendi que o sucesso se dá quando a preparação se encontra com a oportunidade. A preparação é a tua parte, a oportunidade quem vai dar é Deus na tua vida. Então se prepare para as oportunidades da vida. Tem gente que tem uma vaidade, diz assim: ah, ninguém me dá moral, o pastor não me bota para pregar, o pastor não deixa eu dar uma palavra. Irmão, foram 4 anos ali sem ninguém ver, nos bastidores, me preparando, porque eu sabia que no dia que uma oportunidade viesse, ela ia mudar a minha vida. Eu estou falando para uma geração aqui que Deus quer que tenham raízes. Uma árvore que tem raiz, o vento vai soprar, mas não derruba ela, porque ela está alicerçada na rocha. Resumindo, fiz 18 anos de idade, aí fui para o seminário. E aí, o pastor já me separou para ser um cooperador, um obreiro. Aí fiquei 2 anos como cooperador, com 20 fui ao diaconato, com 24 ao presbitério e por aí vai. E fui subindo, fui escalando, né, a chamada ministerial. Mas o que eu entendi? O presbítero Gilmar falou para mim assim: meu filho, não espere ter para ser, seja para ter. Como assim? Tem gente, pastor Leucevaldo, que só diz assim: ah, eu não vou fazer porque o pastor não botou o cargo na minha mão. Não, querido, vai fazendo. Aí o presbítero falou para mim: idade você não tem, mas você pode ter posicionamento. Como assim? Na nossa igreja ainda vem de gravata, igual o vaso ali, toda ataviada aqui, ó, os vasos elegantes. Aí ele falou: vem de gravata, vem de terno, chega cedo no culto, coloca água no púlpito, vai fazendo, vai trabalhando, o pastor vai te olhando, vai te observando. Quando chegar o tempo e o pastor decidir, ele te separa para ser um cooperador na casa de Deus. Irmão, eu não queria o microfone, eu queria servir, eu só queria trabalhar no reino de Deus. E Deus cumpriu. Foram 4 anos sendo treinado, amassado, preparado para começar a viver aquilo que Deus tinha na minha vida. E claro, nesse inteirinho, Deus foi me dando oportunidade. Foi quando eu comecei a pregar aqui, num culto de adolescente aqui, outro ali, mas sempre trabalhando na igreja. Sabe o que é isso? Jovens e adolescentes, raízes. Deus quer que vocês tenham raízes. Nós estamos vivendo numa sociedade,
E filósofo e sociólogo polonês diz, Zygmunt Bauman, ele diz assim: uma sociedade líquida que os valores estão se diluindo. Preste atenção nisso aqui. Ataques e mais ataques vocês vão sofrer quando entrarem dentro das universidades para estudar. Toda a universidade está aparelhada para te jogar contra a Bíblia Sagrada. O marxismo cultural está preparado para te desviar quando tu entrar dentro da universidade. Só que o Espírito de Deus está dizendo: não é porque tu é crente tu vai deixar de estudar, vai estudar. Mas quando tu chegar para fazer uma faculdade, esteja enraizado. Oremanara choremanara candarabás. Cresça em segredo. Não sei se você sabe, mas antes de uma raiz, uma árvore se tornar grande e frondosa, ela cresce para baixo. Deus está dizendo: começa a crescer para baixo. A figueira, antes dela ficar grande em cima, ela começa a ficar grande para baixo. Porque se ela não tiver raízes solidificadas, se ela não tiver enraizada, quando ela crescer, ela não terá estrutura para se manter de pé. É por isso que a gente tem uma geração de pregadores, de cantores que Deus levanta, mas quando começam a sofrer as pressões midiáticas, se jogam tudo para cima. Por quê? Porque não criaram raízes antes de subir no púlpito. Aí fazem igual Saul, subiram no trono, mas não se prepararam para estar no trono. Deus está falando para uma geração: eu vou levantar. Deixa que levantar eu levanto, mas eu quero uma geração que tem raízes. Oremans, orebás. Você foi plantado para dar certo. E se não tiver raiz, irmão, não aguenta a pressão. Se não tiver raiz, não aguenta não, a pressão é forte. Tem gente que quer começar daqui de cima. E Deus manda te dizer nessa noite: não despreze os pequenos começos. Sabe por quê? Porque Davi foi para uma guerra como levador de marmita, mas voltou da guerra como o maior herói da história de Israel. Davi não começou do púlpito, Davi começou carregando marmita. Jessé, teus irmãos estão na guerra, vai levar comida para eles. E ele vai para a guerra. Só que ele vai como carregador de marmita, mas o óleo já tinha descido no capítulo 16. No capítulo 17, quando ele chega lá, que ele vê Golias afrontando o exército de Deus, imagina a mente de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele olha 40 dias um filisteu de Gate, gigante, o maior homem dos filisteus, desafiando e dizendo: não tem homem aí para vir aqui me encarar, para bater de frente comigo. Aí não tem macho para me encarar. Aí Davi olha para ele e diz: ei, peraí, aqui todo mundo fez circuncisão, cortou o prepúcio da carne, tem uma aliança com Yahvé, o Todo-Poderoso. E o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma geração de homem com as pernas tremendo. Ninguém está preparado para desafiar o filisteu de Gate. Só que Davi, sem ninguém saber, estava crescendo em segredo. Quando ninguém via, ele estava matando urso e leão para proteger as ovelhas de Jessé. Me dá mais som aqui, profeta. Olha para cá. Imagina Deus na eternidade olhando para Davi dizendo: eita, garoto bom, hein? Se esse menino é capaz de cair na frente de um urso e um leão para proteger uma ovelha, o que esse garoto não vai fazer na frente do exército de Israel? Tem gente que não valoriza os pequenos começos. Ei, Deus está vendo os leões e os ursos que tu mata nos bastidores sem ninguém te ver. E Deus está dizendo: permanece firme, porque vai chegar o dia de Deus te manifestar a todos. Você pode glorificar ao Senhor Jesus por isso? Aí chega, Davi vai para a guerra. Ninguém sabia, mas o óleo já estava na cabeça do menino. Se soubesse, podiam até matar ele, né? Mas ninguém sabia, era segredo. Até o próprio Samuel, ele tinha um pouco de medo de Saul descobrir que ele já tinha ungido alguém. A Bíblia fala que ele vai para a guerra. Quando ele chega lá, que ele vê o filisteu, ele diz: ninguém vai descer. O irmão Eliabe já conhecia ele, falou: lá vem um amostrado. Sabe por quê? Porque quem não tem, não gosta de dar glória a Deus pela vida de quem tem. O nome disso se chama inveja. Eliabe não tem, mas está dizendo: olha lá vai um amostrado. Tem gente que é igual Eliabe, não faz e não deixa ninguém fazer, né, irmão? Tinha que tomar vergonha na cara, porque ele era soldado, ele tinha armadura, ele sabia manejar a espada. O irmão não sabia era de nada.
Só tinha uma fundinha velha lá para matar o urso-leão. Mas quando ele vê o gigante desafiando o exército de Israel, o que move ele, irmão, não é a vontade de ser glorificado e exaltado. Ele diz: quem é esse incircunciso, esse homem sem aliança que vai desafiar o exército do Deus vivo? Aqui quem escolheu Israel foi Deus, e não pode esse cara levantar a voz para tentar desafiar todo um exército. Já que ninguém vai, eu vou. Aí deixa eu conjecturar aqui. Saul, deixa eu descer. Saul olha para ele e fala: cara, tem certeza? Tenho, eu vou, encaro ele. Imagina Saul: meu Deus, coitado, vai ser 2 minutos, vão matar o moleque. Só que ele precisava de um bucha para mandar para Israel não sair envergonhado. Na mente de Saul, vou mandar um bucha para morrer. Mas na mente de Deus, Deus ia dizer: vou mostrar para esse bando de calça frouxa aí que sou eu na vida de quem tem óleo. Alabai de Orecele. E tem gente esperando a posição para ser usado por Deus. Irmão, tu tem 16 anos, tem 17, tem 18, não interessa. Se você estiver posicionado, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Deus só quer um que se coloque na brecha. Deus só quer um que está se preparando em segredo. Deus só quer um que tenha raízes. E ele vai. E a Bíblia diz que o resultado é certo. Quando Golias viu, falou: não tinha homem não para lutar, mandaram um pirralhinho. Ele está pensando que eu sou cachorro, porque ele vem com paus e com pedras. Vou arrancar tua cabeça, garoto. Vou dar para as aves dos céus, as bestas, as feras da terra. Aí Davi diz: está se garantindo na espada, né, irmão? Tu vens a mim com espada e com lança. Eu vou revelar o segredo da minha vitória. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu conjecturar aqui. Davi diz: Deus não é maluco. Deus disse que eu ia ser rei, então hoje eu não morro. Estou conjecturando. Deus falou que eu ia ser rei desse negócio, então de repente, hoje eu sei que eu não morro. Irmão, porque quem tem unção tem certeza das promessas de Deus na sua vida. Então ele diz: morrer eu sei que eu não vou. Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Ele disse: ainda hoje, grandão, tua cabeça eu que vou levar. Alabaxoremanaracandarás. E o resultado disso é que o entregador de marmita voltou como o maior herói da história de Israel. O que eu quero dizer para você é que quando Deus confia um legado a um homem, a um jovem, um adolescente, a quem quer que seja, a existência dele vai passar, mas o que Deus fez através da vida dele vai ficar notabilizado por gerações. Mais de 4.000 anos Davi já morreu, e Eliardo Galdino está hoje nesse púlpito falando daquilo que Deus fez na vida dele. Sabe o que é isso? Quem tem raiz vai levar marcas para a eternidade. Deus está à procura de uma geração de jovens e adolescentes que não vão negociar o inegociável, que Deus quer levantar para fazer a diferença nesta última hora. Deus conta com você. Não importa se você tem 14, se você tem 15, quantos anos você tem. Se tiver um coração posicionado, ou pode ter 16, 17, 30, 40, 50, se prepara, porque um novo tempo da eternidade vai vir sobre a tua vida. Tá, Eliardo, mas e o cargo e a posição? Aí é uma outra história, isso vem com o tempo. Quando Deus levanta um homem, Ele não quer exaltar o ego desse homem, mas há uma geração que será alcançada por intermédio deste homem. Então, irmão, o segredo não é você, é o que está sobre você. E aqui está a irresponsabilidade de muitos homens na mídia, que Deus levanta. Eu não tenho dúvida que Deus levanta não, irmão. Caiu, fulano caiu, saiu no fuxico gospel, fulano caiu. Aí fala lá, era Satanás que usava. Não era Deus. Deus usava. Paulo diz assim: aquele que está em pé, olhe para aqui, não caia. Cresceu, mas não cresceu para baixo, não teve raízes, não se alicerçou, não estava enraizado. Então quando a pressão veio, ele não suportou. Tem gente que está aqui há muito tempo, nos bastidores, no anonimato, está crescendo para baixo, está criando raiz, e diz: Senhor, por que está acontecendo com geral e comigo não está acontecendo? Se Deus tem promessa, irmão, acalma o teu coração. O tempo pode ser um problema para você, ele nunca foi um problema para Deus. Não importa o tempo. O segredo não é quem entra primeiro, o segredo é quem entra dentro da posição de Deus. Porque o que Deus não fez uma vida inteira, se Ele decidiu hoje fazer, o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Então, crie raízes, cresça em segredo.
A gente está num congresso de jovens, a gente está falando de raízes. Raízes fala de quê, gente? Raízes fala de estrutura. É possível ser jovem e ter raiz. Eliade, isso tem na Bíblia? Tem. Davi começou muito jovem, e desde jovem o nome do Senhor era glorificado na vida dele. José era outro, começou muito jovem, desde jovem o Senhor era glorificado na vida dele. Quer ver um no Novo Testamento? Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Ninguém, se você quiser projetar aqui na tela, pode jogar aí, tá? Ninguém despreze a tua mocidade. Ele está falando para um jovem pastor, é um pastor mais experiente falando para um garoto, um jovem pastor. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas, conjunção adversativa, mas ser o exemplo dos fiéis. Aí ele vai dizer, na palavra de Deus, e também na palavra. Um homem, quando dá uma palavra, a palavra dele não faz curva. Ser fiel. Exemplo dos fiéis, na palavra, no trato para com o próximo, no amor, no espírito. Tem uma vida de espiritualidade, na fé, na pureza. Aí olha isso aqui, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O que ele está dizendo? Tem gente com mais idade que não está gostando do menino jovem pastor Timóteo. Então, filho, persiste em ler, para não falar besteira. Você tem que ser exemplo em tudo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aí ele diz, não desprezes o que? O dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Todo mundo que tem uma chamada de Deus, toda chamada ela começa com profecia. Qual é o pregador que nunca ouviu? Vou te botar dentro do pássaro de ferro, né? Tu vai voar. Todo pregador ouviu isso, todos que eu conheço. Toda promessa, tudo que Deus vai realizar na tua vida, Ele não faz sem antes prometer. E promete como? Através de profecia. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia. Só que é só por profecia? Não, a profecia é a promessa, mas a concretização do dom é pela imposição das mãos do presbitério. Eu não posso botar a mão na minha cabeça e me ungir a pastor. Tem que ter alguém mais experiente do que eu que vai fazer isso, entende? Ele está dizendo, isso aconteceu contigo, Timóteo. Aí olha que coisa ele fala, medita estas coisas e ocupa-te nelas. Ele está mandando orar, jejuar, ler. Se ocupa nisso, cara. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Deixa um pouquinho a Netflix de lado. Está maratonando série atrás de série aí, Timóteo. Estou brincando, na época não existia, mas a gente aplica para a nossa geração. Meu amigo, você está aí. Hoje os celulares já dizem assim, você passou essa semana tantas horas no celular. Não tem um celular que faz isso? Ali é Deus usando o celular para dizer, 10 horas no celular, irmão. Imagina se tu tirasse 1 hora por dia desse tempo aí de oração, de jejum e de palavra. Deus está falando, raízes a gente não constrói gastando tempo no WhatsApp, maratonando série na Netflix, vendo reels no Instagram. Raízes a gente constrói com a porta trancada. Jesus disse assim, quando quiseres orar ao Pai, tranca a porta do teu quarto em secreto. E a palavra ali, quarto em secreto, no grego é tameion, que significa quarto dos tesouros. Quando tu tranca a porta do quarto e começa a gastar tempo no altar de Deus, você está desvendando o mundo espiritual de tesouros sobre a tua vida. Eu vim aqui nessa noite como profeta liberar uma palavra não só para essa juventude, mas para todos que estão dentro dessa casa. Há uma geração que Deus quer levantar para influenciar pessoas, para fazer pessoas serem usadas por Deus, mas uma geração está dispersa, está distraída com os entretenimentos do século 21. As redes sociais estão roubando muito teu tempo. Não, pregador, isso não é religiosidade. Deus está com saudade da voz de muita gente no altar. Deus está falando para muita gente, volta a trancar a porta do quarto e gastar tempo no meu altar, porque eu quero me revelar a você. Então volta a trancar a porta do quarto. Volta a gastar tempo no altar do Senhor. Quando você faz isso, você está solidificando as tuas raízes. Deus está à procura de uma geração que tem raízes. Lucas capítulo de número 13.
3 anos eu estou vindo buscar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ainda está ocupando espaço inutilmente. Como o vinhateiro, Jesus não desiste, ele disse: deixa só esse ano findar. Se não der frutos, a cortará. O segredo de você respirar nessa terra é porque Deus está esperando essa geração frutificar. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas estou te convidando a uma reflexão. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas vidas você se prontificou a chamar e dizer: vamos para o culto comigo? Botou no teu coração: eu vou discipular fulano. Às vezes o amigo da escola, da faculdade, do colégio diz assim: rapaz, olha a porta, abrindo a porta aí para tu evangelizar. Rapaz, esse negócio aí de Israel e Hamas, negócio do Apocalipse, né, se cumprindo. Olha a porta aberta aí para tu falar: irmão, é agora. Aí tu entra. Irmão, que eu vi de ímpio aterrorizado quando começou o ataque do Hamas em Israel. Os que vieram falar comigo, eu aproveitei a brecha. Você tem tempo de ouvir? Vou te explicar tudo o que está acontecendo. Aí comecei lá de trás, falando todas as guerras, os cumprimentos. Entrei em Mateus capítulo 24. Porque Deus te chamou para produzir frutos. Se não for para produzir, Deus não te chamou para estar nessa terra a passeio. Há um propósito. Eliardo, eu não tenho dom de pregar, irmão. Você é mudo? Não. Sabe falar? Sei. Então você pode falar que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quer ver uma coisa? Tudo que você prova, experimenta na vida, você gosta de falar. Fui no cinema, vi um filme. Outro dia eu estava dando aula no seminário. A aluna e a mãe dela, são duas, mãe e filha, estudam comigo. Vieram falar: professor, você tem que ver um filme aí. Aí falou até o nome do filme, que agora eu não me lembro, mas é com aquele camarada que fez A Paixão de Cristo, Jim Caviezel, se não me engano o nome dele. Aí falou do filme, eu ainda estou para ver o filme. É uma fala de tráfico humano, alguma coisa dessa natureza. Então tudo que a gente experimenta de bom, a gente quer compartilhar, não é verdade? Vi um filme bom, li um livro bom, fui comer num Outback, achei top. E aí você quer falar: fui numa pizzaria. Tudo que a gente experimenta de bom, a gente quer compartilhar com o outro. E por que Jesus, a gente às vezes não quer compartilhar? Já parou para pensar nisso? Tudo que tu prova de bom, tu quer que outros saibam. E por que Jesus, a gente às vezes não quer falar? Reflita nisso que o Espírito de Deus está te falando. Eu não vim aqui para fazer movimento, eu vim aqui para trazer você para uma introspecção. Vim aqui para trazer você para se refletir. Há um propósito na tua existência. Tem pessoas aqui com vários tipos de chamado específico. Uns Deus vai levantar para ser um pregador da palavra, outros para ser um líder de jovem e adolescente, outros para ser pastor, outro para ser uma missionária, outro para ser dirigente de círculo de oração, outro para dirigir vigília. Não interessa, mas independente de quem quer que seja, Deus, quando Ele manda a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Ele não diz isso só ao pastor Leucivaldo e a pastora Ângela. Ele fala para todo mundo, para a igreja de forma geral. A igreja foi chamada para produzir frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas para produzir fruto tem que ter raiz saudável. Israel não teve, então ela foi cortada. Anos 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, porque os judeus não soube reconhecer o tempo da visitação, o tempo em que o vinhateiro estava trabalhando na raiz da figueira. Caíram ao fio da espada. Só que a videira, ela não falha. Toda vara que está enxertada na videira, ele vai dar muito fruto. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O cristianismo tinha tudo para acabar. O cristianismo tinha tudo para não existir. Para refletir sobre isso que eu vou falar agora com vocês. A gente tinha tudo para não estar aqui, nem saber quem Cristo era. Por quê? Primeiro, 300 anos de truculência, perseguição por parte do Império Romano, matando crentes, jogando no Coliseu Romano. Coliseu não conseguiu parar a igreja. Não é assim que o hino canta? Exatamente 300 anos. Eu estou falando de 3 séculos. Vários imperadores: Nero, Domiciano, Vespasiano, Diocleciano. Vários imperadores perseguindo brutalmente a igreja. Era para os crentes terem sido erradicados, mas debaixo de uma perseguição tremenda. Quanto mais perseguia crentes, mais os crentes ganhavam mais crentes para Jesus. Para pensar nisso, irmão.
Dos apóstolos, todos, com exceção de João, foram martirizados. Todos foram martirizados. Pedro é crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a tradição judaica. Paulo decapitado. Lucas não era apóstolo, mas era um evangelista enforcado numa vara de amendoeira. E Marcos, escritor do evangelho de Marcos, arrastado nas carruagens romanas pelas ruas de Alexandria, no Egito. Todos eles morreram martirizados. João foi o único que morreu de velhice, mas não foi por falta de tentativa, porque o imperador Domiciano, no final do 1º século, joga João dentro de um caldeirão de azeite fervendo para ele torrar. Como ele não morre, tiram ele, isolam ele numa ilha chamada Ilha de Patmos, e lá ele tem a revelação do Apocalipse. A igreja tinha tudo para acabar, mas não acabou. Por quê? Porque sempre teve uma geração que deu frutos. E por que essa geração deu frutos? Porque ela estava enxertada em Cristo. Deus está dizendo: eu não quero a geração do entretenimento, eu quero a geração do comprometimento. Uma geração que vai gerar frutos para a glória de Deus. O Império Romano diz: a gente vai parar Paulo. Paulo está pregando muito, está fazendo conferência aí na Ásia Menor. Quando você vai ler Atos capítulo 17, um homem vai dizer assim: esse Paulo que tem alvoroçado a Ásia ali é a Ásia Menor, região da Ásia Menor, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, aquelas regiões, aquelas cidades todas ali da Ásia Menor, que é onde fica hoje a atual Turquia, aquela região ali, Istambul, aquela região toda ali da Turquia. Paulo estava onde ele passava. Atenas, Atos capítulo 17. Grécia, Macedônia, Atos capítulo 16. Antioquia da Síria, onde Paulo passava, eram milhares de almas que se convertiam ao Senhor. Então o Império Romano diz: já que a gente não consegue fazer ele parar de pregar, a gente vai prender ele. Prendem Paulo, mas não prendem a mensagem. De dentro da prisão ele vai produzir a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta a Filemão e segunda carta de Paulo a Timóteo. Prendem o pregador, mas não prendem a mensagem. Depois de 13 cartas escritas no total, agora a gente mata ele, a gente acaba com ele. Pegam Paulo e decapitam Paulo na época de Nero. Matam Paulo. Mas o legado de Paulo está aqui, 13 cartas, e a gente continua pregando ela até hoje. Porque quando Deus levanta um homem, o legado que esse homem recebeu do Senhor vai atravessar gerações. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue compreender a profundidade disso? A igreja tinha tudo para acabar. Primeiro, 300 anos de perseguição. Segundo, heresias e seitas que se levantaram para tentar desconstruir a divindade de Cristo. Terceiro, o cristianismo nasce entre os judeus na região da Judéia ali. E aquela nação ali, todo aquele território de Israel era insignificante quando comparado, olha isso aqui, ao mundo conhecido como grandes cidades, como a cidade portuária de Éfeso, como a cidade de Corinto, como a cidade de Atenas, como a cidade de Roma, grandes cidades do mundo antigo. Israel pequenininha. E dali, olha isso, Deus prepara a raiz de 12 homens. Um se perdeu. Culpa de Jesus? Não, dele. Culpa dele. Mas ele trabalhou a raiz de 12 homens. E pelo fato daqueles 12 homens, 11 estarem enxertados nele, deram frutos para a glória do nome do Senhor. Para pensar nisso aqui que eu vou falar para vocês agora. Imagina se o pastor Lecivaldo pegar 12 jovens aqui e disser assim: eu vou dar um curso para vocês, e daqui de Queimados, nós vamos revolucionar o mundo. O que eu vou ensinar para vocês aqui vai ficar famoso em todo o mundo. Eu poderia falar assim: isso é meio megalomaníaco, né, pastor? Como que de Queimados o senhor vai criar algo que vai para o mundo todo? Hoje é fácil. Por quê? Por causa da internet. Você abre uma live aqui, pessoas de várias partes do mundo estão vendo. Só que Jesus está num contexto que não existia rede social. Ele está preparando 12 homens. O contexto de Jesus é totalmente diferente. Você já reparou que nenhum pregador, por mais famoso que seja, conseguiu fazer o que Jesus fez? Para pensar nisso. Por que isso? Raízes. Olha que coisa forte. Raízes. Ele preparou a raiz de 12 homens. Um se perde, mas 11 abraçaram um propósito. Se alguém aqui nessa noite abraçar esse propósito,
estará pronto para viver algo extraordinário da parte de Deus. Eliade, eu vim aqui hoje, eu queria uma chave, eu queria uma porta aberta, eu queria isso hoje. Na noite de hoje especificamente, Deus te trouxe aqui para dizer: não é a chave vem numa outra hora, num outro dia. Hoje eu te trouxe aqui para dizer: a vida toda você entrou para receber, mas hoje é você quem vai passar o que você está recebendo aqui para outras pessoas. Fica de pé nesta noite adorando e bendizendo ao Eterno. Onera chore calabashuri anderecia. Anara sore anderecia. Não há limite quando um homem decide se colocar nas mãos de Deus. Não há limite quando o homem decide viver no centro da vontade de Deus. Não há limite quando o homem decide alinhar, olha isso aqui que eu vou falar, alinhar os seus propósitos aos propósitos de Deus.